Olá, colegas. Sejam muito bem-vindos ao canal da Ampu Brasil aqui no YouTube. Esse que tem sido um espaço dedicado para divulgar o trabalho da nossa associação, assim como também para difundir ideias, pesquisas, eventos. E também tem sido um espaço para mobilizar a nossa comunidade, né, como um todo em nosso país. Eu já inicio, né, pedindo a vocês que acompanhem o canal aqui da nossa associação no YouTube, que se inscrevam, que curtam os vídeos, porque essa é uma forma da gente difundir o conteúdo que está aqui para mais pessoas. E também, né, é importante dizer que nós temos, né, as nossas redes sociais, enfim, com também vários conteúdos, então pedimos que, na medida do possível, né, que vocês também nos acompanhem, né, por lá. Bom, esse é um programa, né, do nosso canal do YouTube, chamado Ampu em Revistas. Ele foi criado, né, com a finalidade de divulgar e difundir o trabalho das revistas que são editadas, né, e financiadas pela Ampu Brasil, que é a Revista Brasileira de História, RBH, e a Revista História Hoje, né, da qual eu, né, Mônica Silva, atualmente sou a editora. E a gente vai utilizar esse espaço hoje, né, por uma razão muito especial, que é fazer o lançamento, né, do dossiê que nós publicamos, né, nesse ano, o primeiro dossiê, né, publicado, que se intitula Ensino de História, Tempos de Crises, Resistências e Utopias, que foi o primeiro número também da nossa gestão, e que foi pensado, né, no momento, ali, juntamente com o nosso conselho editorial, né, como uma forma também de nós refletirmos, né, sobre tudo que estava, né, e continua acontecendo no nosso país, em função, né, de uma série de questões, né, que podemos aí nos remeter pelo menos, né, até o ano de 2013, com todos os contextos, né, de crises ali que foram agravadas, né, em 2016, com o golpe, e a partir daí uma série de retrocessos, né, históricos, que envolvem, né, o campo da cultura, o campo da pesquisa, que envolve as nossas universidades, assim como também, né, da perda de, né, questões que envolvem valores democráticos, direitos humanos, enfim. Então, para a gente fazer essa conversa hoje, né, sobre esse dossiê, eu tenho uma alegria, né, de convidar os colegas que aceitaram essa tarefa, né, de coordenar esse dossiê, que são, né, o professor Daniel Pinha, que é mestre e doutor em História. O professor Daniel, atualmente, né, professor associado da área de História, né, da UERJ, tem experiência, né, em ensino e pesquisa em História, especialmente, né, no que se refere à historiografia e ensino de História, História intelectual do Brasil oitocentista, História do Brasil no tempo presente. O professor Daniel também é pesquisador, né, do NUBES e do Comum, né, que são dois grupos de pesquisa da UERJ, e também é membro do programa de pós-graduação em História Social da UERJ, né, assim como também do programa de pós-graduação em Ensino de História, o Prof. História, do qual atualmente ele também exerce a função de coordenador. E além do professor Daniel, né, eu também tenho o prazer em apresentar, né, o outro colega que também, né, coordenou esse dossiê, que é o professor Wagner Geminiano dos Santos, que também é mestre e doutor em História, e também professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Água Preta, né, de Pernambuco, e também de São José da Coroa Grande. O professor Wagner tem uma vasta experiência, né, no campo das políticas públicas, tendo sido secretário, né, municipal de assistência social, secretário municipal de juventude, emprego e renda, secretário municipal de educação, e o professor também desenvolve pesquisas na área de teoria da história, história da historiografia, historiografia brasileira, ensino de história e também educação pública no Brasil. Atualmente, o professor está realizando, né, um estágio pós-doutoral na Universidade de Gwent, na Bélgica, com bolsa do CNPq, né, vinculada ao Propietas, do qual também é pesquisador. Então, professor Daniel e professor Wagner, muito bem-vindos.
E eu vou começar, né, perguntando um pouco para vocês, né, contextualizando a nossa proposta do dossiê, e eu queria que vocês falassem para nós, né, como é que vocês avaliam, o impacto, né, dessas crises recentes que nós temos vivido, né, no mundo e no nosso país, para a pesquisa e também para o ensino, né, de história no nosso país. Então eu deixo a palavra aberta, né, gostaria de ouvir ambos, né, para a gente fazer uma introdução, né, a essa temática mais ampla que nomeou, né, e orientou o nosso dossiê. Bom, posso começar falando, então? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer a oportunidade dessa conversa com vocês e também a oportunidade de ter organizado o dossiê com esse tema tão importante de uma revista que tem ganhado um espaço fundamental, não só no ensino de história, mas também na área de história como um todo. Vem em momento oportuno esse dossiê, porque ele revela uma inquietação dos professores que estão na escola e também na universidade, e dos pesquisadores que se dedicam ao ensino de história, que dão, de algum modo, suporte, né, apresentam uma reflexão crítica sobre essa atuação na escola, na universidade e também em outros espaços. Quer dizer, o que eu avalio é que a área de história tem sido bastante afetada pela crise, né? É uma área que é permeável às circunstâncias do tempo presente de diversas maneiras, né? Eu acho que isso é constituidor da história como campo disciplinar. E nos últimos anos, né, especialmente no caso brasileiro, e em função não só das circunstâncias da crise, não é, mas do próprio momento anterior, não é, de uma estabilidade democrática no início do século XXI, a gente podia perceber o quanto que a área de história era permeável a essas circunstâncias. Né? Então, eu tenho estudado um tema que é muito próximo ao tema do dossiê, que é o impacto dessas condições democráticas, que no caso do Brasil nunca foram plenamente democráticas, mas que já conheceram algum tipo de estabilidade, pelo menos institucional, e o impacto disso para a produção historiográfica, para a historiografia e para o ensino de história. E é possível avaliar de maneira muito clara a diferença entre esses escritos antes da crise e depois da crise. Né? Projetos de futuro que eram apresentados de intensificação da democratização na direção de uma ampliação do espaço da história como espaço de diferença, né, de apresentação de conflitos e de diferenças. Eu, por exemplo, avalio um congresso que originou em um livro que foi publicado em 2012, né, que se chama Qual o Valor da História Hoje? Que foi antes da crise. Né? E o que se apresentava naquele contexto era um momento de avaliação mesmo, né, dessa relação entre historiografia e ensino de história, e uma prospecção de intensificação em função da política de cotas, por exemplo, nas universidades, da multiplicação, da pluralização dos temas, do ensino de história e também da historiografia, de uma ampliação do público que escreve, que produz historiografia, tá? Dos impactos disso, né, do ReUne, do ProUni, né, de políticas públicas para a educação, em particular para a história, antes, e que isso gerava um clima de abertura de futuro. Né? Dois textos que são muito importantes nesse sentido, é um texto do professor Ilmar de Matos, né, que ele reivindica a condição autoral do professor e intelectual do professor, enquanto professor-autor, né, e um texto também de 2009 do professor Manuel Salgado Guimarães, que também aponta possibilidades de futuro ali em 2009, né, ainda que com Manuel Guimarães a gente veja ali uma desconfiança em relação, né, uma desconfiança muito clara de como seria aquele futuro. Tá? Então, o que essa crise democrática contemporânea apresenta de novo, isso fica claro nos textos
pós-crise, né? E aí a gente pode situar mesmo junho de 2013 como um momento inicial, mas de uma abertura que não se sabia muito bem para onde ia, né, em junho de 2013, mas que teve um impacto, né, com o golpe de 2016, como você pontuou muito bem, Mônica, e em um contexto que encurta as possibilidades de futuro e apresenta para a história uma agenda mais restauradora, né? Restauradora em relação à agenda pós década de 1950, né? Pós-guerra, né? De restaurar direitos humanos, democracia até mesmo nos termos da democracia liberal, né? Resguardar a Constituição de 1988, né? Então existe uma preocupação, né, muito clara com o golpe de 2016 em relação à manutenção de uma institucionalidade, né, ou a denúncia, digamos assim, né, desse ambiente de crise, e que afetava diretamente também a atuação docente, né? Porque, e aí no caso, né, daquele contexto de 2016, 2018, né, nas circunstâncias da escola sem partido, de maneira mais imediata, né, que por mais que não tenha se configurado num projeto de lei que, né, refizesse a Constituição de 88, ou a LDB, né, de 96, ela criou um clima de medo, um clima policialesco entre professores e alunos, afetou diretamente a cultura democrática na sala de aula, né? Trouxe a figura do pai e da mãe, sobretudo do pai, que quisesse resguardar ali os valores familiares contra a fala dos professores, no nosso caso, dos professores de história, né? E isso já vinha, evidentemente, impactando a atuação dos professores, só que isso ganhou uma forma ainda maior com a entrada do Jair Bolsonaro no governo, porque ele representa, desde a época parlamentar, o avesso, né, dos valores democráticos mesmo, os valores da democracia liberal representativa, né? Ele formou uma figura política antidemocrática, em todos os sentidos possíveis, não é, de antidemocrático, inclusive o da democracia liberal representativa. Então, isso significa uma guinada ainda maior, né, dos valores conservadores na sociedade como um todo, né, reacionários, e que tiveram impacto não só para a área de história, não é, mas depois a gente percebeu o quanto foi para todos os tipos de negacionismos, né, no quanto que isso avançou para outras ciências, né? E é claro que esse ambiente, né, ele é um ambiente que afeta, porque para o exercício pleno da história, né, da história pensada de maneira plural, voltada para a formação de cidadãos críticos, de maneira dialógica, né, aproveitando bastante, por exemplo, a contribuição do Paulo Freire, né, um ambiente de democracia saudável é o ambiente ideal para o exercício da história em sala de aula, né? E o que a gente tem observado nesses últimos anos é uma democracia em crise, né? É uma democracia em crise não só institucionalmente, com constantes ameaças de golpe, mas também substantivamente, não é? Com uma desvalorização da cultura de direitos humanos, da apologia da violência, do ódio, e da própria negação da diferença. Então, isso impõe diversos desafios, e eu acho que esses desafios estão representados em algumas pesquisas que já vêm sendo feitas, né, inclusive no âmbito do próprio História, e de maneira mais imediata agora no nosso dossiê. Bem, depois da fala do Daniel, vou tentar encaminhar também algumas questões. Começo também me dizendo muito honrado em poder ter organizado esse dossiê junto com o Daniel, que é um colega tão valoroso, tem uma pesquisa muito bacana na área de história e ensino de história, teoria da história da historiografia também. Agradecer a Mônica pela editoria, pela receptividade que a revista teve com a gente e do encaminhamento do processo todo. Bem, eu concordo muito com o que o Daniel falou, né? Mas eu quero apontar para uma questão que me parece fundamental, que eu acho que os textos, em grande medida, todos eles trazem em menor ou maior grau, que é justamente essa última dimensão do próprio título do dossiê, que são justamente as utopias. Eu acho que esse momento de crise democrática, de crise, até mesmo de uma crise existencial mesmo que a sociedade brasileira vive,
trouxe isso de forma muito pujante para a gente que está no campo do ensino de história e dentro da sala de aula, principalmente. Eu acho que, decorrente desse processo de estabilidade democrática que a gente viveu nos anos 2000, 2010, até mais ou menos ali 2012, 2013, o ensino de história, a pesquisa em história, eu acho que tinha deixado muito em segundo plano em pensar nos impactos ético-políticos daquilo que você faz, seja como professor, seja como pesquisador, na relação dessas duas coisas. Isso significou, em grande medida, parar de pensar um pouco também nas possibilidades de futuro que a sociedade brasileira descortinava naquele momento de estabilidade democrática. Isso que o Daniel está pesquisando agora. Eu acho que a gente passou os anos 2000, 2010 ali, até 2013, 2014, achando que as coisas, do ponto de vista institucional, estavam resolvidas e aquilo ali não teria como ter uma mudança tão brusca como aconteceu. E aí, de um momento para outro, a gente se vê jogado no meio desse turbilhão e passa a ter que quase que fazer uma virada de chave nas nossas pesquisas, nas nossas análises e até mesmo na nossa postura dentro de sala de aula, que é pensar quais os impactos políticos que o nosso saber tem, que o nosso fazer tem, para essas expectativas de futuro, tanto da sociedade, de um ponto de vista mais coletivo, quanto do ponto de vista das individualidades mesmo. Eu acho que quem é professor de história e quem é professor de modo geral, a partir de 2013, começou muito a conviver com isso. De você começar a perceber que os horizontes de expectativa, inclusive dos seus alunos, não eram os mesmos que você havia consensuado, ou, por exemplo, entre os pares ou dentro da academia. Você começa a ter a presença do chamado aluno reacionário, do cara que vai acionar a família para a família acionar todos aqueles mecanismos de denúncia que naquela época a escola sem partido fazia. E aí depois você vai tendo o aluno coxinha, você vai tendo o aluno bolsonarista. E essas figuras aparecendo dentro da sala de aula, dentro da aula de história, ele está trazendo outras expectativas de futuro que foram construídas dentro daquela sociedade, dentro daquele processo de estabilidade democrática, e que muitas vezes a gente não dava conta daquilo. Ou se dava conta daquilo, não dava muita atenção, porque achava que aquilo era algo superado e que naquele momento a gente não tinha como voltar da forma que voltou e causar o impacto que tem causado na sociedade brasileira como um todo. Eu acho que todos os textos do dossiê, em grande medida, apontam para isso. Como é urgente recuperar esses debates sobre as expectativas de futuro, tanto coletivas, quanto do ponto de vista mais individual, de uma sala de aula, de um aluno, que a gente tem no Brasil em relação ao nosso futuro. E o papel que a história, seja ela pesquisada ou ensinada, tem em construir sentidos para esse futuro. Eu acho que o conhecimento histórico tem um papel fundamental nisso, seja o conhecimento histórico pesquisado ou ensinado, ou a relação dos dois, de pensar quais os sentidos para a história. E quando eu digo pensar os sentidos para a história, é pensar quais os sentidos de sociedade, quais os sentidos de Estado, quais os sentidos de nação que a gente está disputando nessa sociedade que a gente tem. Porque o que eu acho que fica muito claro para mim, dentro de quem viveu, de quem está vivendo dentro desse processo de crise que a sociedade brasileira está passando, é que essas coisas elas estão constantemente em disputa. E se a gente não disputa aquilo que a gente acredita, ou nos futuros que a gente acredita, nas possibilidades de futuro que a gente acredita, alguém vai assumir esse espaço e vai apontar para outros caminhos que muitas vezes nos desagradam. Então isso se mostrou e tem se mostrado uma urgência muito grande, e é algo que eu tenho tentado estudar, inclusive na pesquisa que eu estou fazendo agora, e aí, mais diferente do Daniel, eu estou tentando enveredar por outro caminho. Voltar um pouco mais lá na década de 70, década de 80, e tentar entender como essa configuração disciplinar do nosso campo hoje não conseguiu dar conta de construir futuros outros, ou de construir alternativas de futuro que, se não barrasse, ou pelo menos gerasse expectativas de limitação desses retornos, desses passados que não passam no Brasil, desses passados sempre presentes no Brasil, como essas releituras da própria ditadura, da própria escravidão, da negação do racismo, mesmo diante de uma historiografia disciplinar que se fez vigorosa a partir dos anos 80, principalmente com os programas nacionais de pós-graduação, como toda essa pesquisa produzida com extrema qualidade, com extrema eficiência pela academia, não foi capaz de dar conta ou de construir horizontes de expectativas que disputassem
no mesmo patamar com essas outras narrativas que de uma hora para outra surgem e nos pegam relativamente de surpresa, seja no espaço da academia, seja no espaço da escola, da sala de aula, de um modo geral. E aí, dentro dessas pesquisas que eu tenho feito, me parece muito claro, né, tem me parecido muito claro, que o projeto que nós, pelo menos enquanto área, adotamos a partir dos anos 80, por mais que dialogasse com esse processo de redemocratização, por mais que vislumbrasse, como o Daniel coloca, a constituição de uma sociedade democrática, plural, que aceita, que acolhe a diversidade, e eram essas expectativas que geralmente se tinha até ali 2012, 2013, ela fica muito resumida apenas nessa dimensão da pesquisa, da história enquanto um saber pesquisado, um saber acadêmico. Ela não consegue transpor e chegar da maneira que tem que chegar em outros públicos e em outras áreas. E aqui eu me refiro muito ao próprio ensino de história mesmo. Como esse diálogo entre a história pesquisada e a história ensinada se fez ao longo desses anos todos, né, de forma muito, muito vagarosa e essas reflexões acabaram chegando de forma muito tardia ou com o impacto que deveriam chegar em públicos mais vastos e maiores. Atualmente estou investigando os programas nacionais de pós-graduação. Se você pega do primeiro Programa Nacional de Pós-Graduação ao último Programa Nacional de Pós-Graduação, que é o que compreende ali, o período já dos governos Lula, você vai sentir claramente uma mudança significativa nesse processo. Aquilo que o Valdir chama o regime de autonomia construído pelos programas nacionais de pós-graduação levaram à produção do conhecimento histórico disciplinar, acadêmico, quase que único e exclusivamente ou hegemonicamente em direção ao caminho da pesquisa. O caminho do ensino, ele foi ficando em segundo plano. E outros caminhos, outras possibilidades, como a da história pública, de outras atuações do historiador, também foram ficando em segundo ou em terceiro plano. Inclusive que isso vai ser apontado nos diagnósticos dos planos nacionais de pós-graduação, não só para a área de história, mas para as outras áreas também, quando o Plano Nacional de Pós-Graduação aponta para a possibilidade de recriação ou de criação de um mestrado profissional voltado para professores. O Prof. Mate, o Prof. História, o Prof. Letras e para as outras áreas de formação de professores. Porque ali o Plano Nacional de Pós-Graduação já estava apontando que havia uma deficiência. Se você pega o primeiro, está muito claro lá, você não tem uma hegemonia da pesquisa, do ensino ou da divulgação ou da atuação da academia na sociedade de um sobre o outro. Está muito claro lá no primeiro Programa Nacional de Pós-Graduação. Os objetivos, as diretrizes. O ensino era tão central ou tão importante quanto a pesquisa. E se você compara com o terceiro, o quarto em diante, você já vai ver essa diferença. E desse ponto de vista que eu estou analisando, isso permitiu ou possibilitou essa dificuldade da gente disputar essas ideias de futuro, essas perspectivas de futuro para a sociedade brasileira. Porque, em grande medida, de um modo geral, é na educação básica em que a gente pensa num projeto de sociedade. É na educação básica que a gente pensa num projeto de nação. A educação básica está preocupada, em grande medida, qual o cidadão que eu quero formar. É isso que está lá na Constituição de 88, está na LDB. Uma educação voltada para a formação da cidadania. Então, quando você tem um descompasso muito grande entre uma coisa e outra, eu acho que a gente acabou perdendo muito esses ambientes de disputa e esses espaços de disputa do que eram essas utopias ou do que eram essas expectativas de futuro para a sociedade brasileira. E aí, quando a gente veio tentando corrigir ou equacionar isso com o retorno dos profs, de alguns outros programas ou de algumas outras políticas públicas que o Daniel apontou, e que eu acrescento o próprio PIBID, o próprio Residência Universitária e outros programas que tentam fazer essa reaproximação entre uma coisa e outra, é justamente nesse momento de crise, de ruptura com o que ocorre lá em 2013, mas sobretudo com o que ocorre com o golpe que depõe a Dilma. E ali, se você pegar, isso fica muito claro, porque as mudanças nessas perspectivas, se não se pode acabar com essas políticas de uma vez por todas, esses governos que vêm posteriormente, que têm outras perspectivas de futuro e outras perspectivas de sociedade, vão acabando com esses programas e com essas políticas por inanição, cortando verbas, cortando financiamento, e a gente sabe qual é a realidade da sociedade brasileira hoje em relação a isso, em relação ao financiamento estatal para o ensino de história e para a pesquisa em história. E aí eu concordo com o Daniel. Uma história
que se quer independente, plural, democrática, que aceita a diversidade e a pluralidade, em grande medida, num país como o Brasil, ela só é possível em regime de estabilidade democrática e institucional, como a gente teve entre 2010 e 2014, mais ou menos por aí. Quando esse regime de estabilidade democrática e institucional ele é solapado, a história enquanto conhecimento, a história enquanto disciplina, a história ensinada, ela passa a ser gravemente ameaçada. E aí, só para finalizar essa primeira parte, a reforma do ensino médio, como ela foi feita, como ela foi pensada e como ela foi tocada e como ela nos atinge, eu acho que é um exemplo muito claro disso. Mas o dossiê aponta muito para essa necessidade de pensar esses horizontes de expectativas, essas utopias, não no sentido escatológico, teleológico, como nas filosofias da história, mas de sentidos em disputa e em construção. Muito bom. Acho que todas essas questões, né, que vocês colocam, né, nos ajudando a contextualizar a temática, né, são fundamentais para a gente entender, né, também como que o nosso campo, né, o campo do ensino de história, né, está atravessado, né, também por tudo isso. E, bom, acho que um dos objetivos desse nosso programa, né, além de lançar o dossiê, é também instigar, né, o nosso público, a nossa comunidade a ler os textos, né. Isso é muito importante, gente, né, que os artigos sejam baixados, sejam acessados, sejam citados, porque a gente entende, né, que tem todo um trabalho, né, de organização, um trabalho crítico de seleção, né. Para esse dossiê, nós tivemos mais de 30 textos, né, e foi um trabalho extremamente difícil selecionar, porque o nosso espaço de publicação é um espaço limitado, né, em função do tamanho da revista, dos recursos que nós dispomos. Então, foi um trabalho bem, né, bem desafiador nesse sentido. Mas eu gostaria agora de ouvir vocês, né, e aí até como forma também, né, de estimular as pessoas a passearem, né, pelo sumário da revista, né, pelo sumário dos artigos que compõem o dossiê. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que, na opinião de vocês, né, como é que os artigos que compõem o dossiê, como é que eles tematizaram a questão da crise, né? Sobre o ensino de história, ou a partir do ensino de história, ou, né, e também, como o Wagner disse, né, a nossa ideia não seria falar apenas sobre as crises, mas a gente trouxe a crise talvez como o tema de abertura, mas tentando pensar a crise na interface, né, com as resistências, que é tão forte, né, na nossa área, mas também com as utopias. Então, como é que vocês veem, né, talvez citando alguns exemplos que vocês considerem aí relevantes, como é que os textos, né, transitam aí por essas reflexões, pensando, né, também que são reflexões, né, que são parte de pesquisas do campo do ensino. Então, enfim, acho que talvez podemos começar pelo Daniel, né, para a gente seguir aí essa ordem que não foi pensada, mas que pode ser essa mesmo. Mônica, eu acho que esse dossiê ele contempla de maneira muito rica as diferentes percepções da crise, né? Como está no próprio resumo que foi apontado antes, né? O resumo a chamada, né? E o próprio título, né? Quer dizer, é uma ambivalência da crise, né? É uma crise que aponta para a necessidade de restauração ou para a denúncia da violência da cultura autoritária, mas que também aponta para possibilidades de utopias, de resistências que são geradas também no interior da crise e que não foram interrompidas pela crise, né? Eu diria que a gente já tem uma discussão acumulada no interior do ensino de história, por exemplo, sobre a história e a cultura afro-brasileira e os impactos da história negra para o ensino, para a historiografia de um modo geral, para essa reconfiguração do espaço da cultura negra como história do Brasil, né? E eu acho que o texto, por exemplo,
e a Mara Viana e da Jussara Barbosa, eu acho que ao trazer para primeiro plano a discussão sobre os patrimônios negros, não é, a partir de uma experiência de uma escola no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, que é um bairro bastante marcado pela cultura negra, do jongo e do samba, e de que modo que essa cultura negra está sendo apropriada no ambiente daquela escola, Carmela Dutra, que é uma escola de formação de professores e professores do primeiro segmento, né? Então, toda a reflexão em torno dos patrimônios negros e os modos pelos quais eles são apropriados para o ensino de história naquela escola, eu acho que são bastante reveladores desse ambiente de crise também, né? De produção e de disparo de novos futuros, de utopias, né? E eu relaciono isso a um contexto de ampliação mesmo do debate da educação antirracista, né? Como responsabilidade da escola, mas para além dela, que é algo que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos no Brasil, de diversas formas, né? Repercutindo aí na indústria cultural, no cinema, no jornalismo, nas redes sociais, e é algo que a gente não vai retroceder, né? Não vai voltar, porque já está colocado, né? É uma agenda entre democracia, né? e educação antirracista, para além da escola, e qual é a contribuição da escola, da educação e do ensino de história em particular, é uma agenda que já está posta, né? E é claro que no contexto atual, né, de um governo que nega o racismo, né, que promove o negacionismo do racismo, isso, por um lado, envolve um obstáculo, sem dúvida nenhuma, né, pela capacidade que se tem de divulgar coisas a partir do Estado, de políticas públicas, mas, por outro lado, isso revela também a tensão, deixa mais explícito, né, o debate que, na verdade, que muitas vezes era ocultado, né? Então, eu chamo a atenção para esse texto, né? Quer dizer, tem uma reflexão aqui muito sobre a história imediata proposta no dossiê, sobre os impactos da pandemia no ensino de história, né? Sobretudo no texto do Janderson Bernardo e da Juliana Teixeira, que relatam a vivência de formação de professores, né, nesse ambiente de pandemia, que é um ambiente online, né? Então, apresenta aí para a gente uma nova, um desafio também, não é, de fazer o uso, né, da tecnologia e do ambiente em rede ser potente para a gente, né? Eu acho que é um grande desafio para hoje, né, já que a gente vê as redes sociais como um espaço de repercussão das bolhas, não é? Repercussão narcísica, não é? Um espaço de repercussão antidemocrático, né? Em grande medida, né? Nas redes sociais. Mas eu acho que esse texto ele revela aí uma possibilidade, né? Sobretudo para o ambiente online como um todo, não só das redes sociais, para reconfigurar esses espaços também em favor de uma educação democrática, né? E eu chamo a atenção também para o leitor e para a leitora desse dossiê, para o artigo que trata da Base Nacional Comum Curricular, do André Luan Nunes Macedo, né? E da crítica do eurocentrismo, né? Que se revela nos currículos escolares, né? Dessa relação entre nacional e universal, enfim, e universal que não é mais considerado apenas, quer dizer, o universal que não se pauta pela racionalidade europeia, né? Pela matriz europeia, pela matriz da Europa ocidental, para ser mais preciso, né? Isso eu considero essa chave de análise que está presente na nossa introdução, né, Wagner? Que a gente já chama atenção para isso, né? Para novas epistemologias, para a abertura de possibilidades que reconfigurem a própria forma moderna de história, na historiografia e no ensino, e que fica muito clara essa crítica ao eurocentrismo, que se repercute nos currículos, e uma possibilidade de reconfiguração disso a partir de outras epistemologias desde o Sul, né? Desde o que tem sido produzido no Sul. Então, o texto de André Luan Nunes Macedo, eu acho que
é uma boa maneira, não é, de colocar um pé, digamos assim, na crise, na sua dimensão destrutiva, né, digamos assim, mais violenta, mas também de uma possibilidade pela história, né, de reler as histórias, reler o estatuto do que é global, o estatuto do que é considerado universal e qual é o lugar aí, não apenas para a história do Brasil, mas para a história contada a partir dessas condições periféricas, né, que eu acho que é isso que está em jogo no que se tem chamado de pedagogia decolonial, dos impactos da pedagogia decolonial no ensino de história. Eu acho que esse é um texto bastante interessante, né? E um último comentário, bem rápido, que eu quero ouvir o Wagner também, sobre essas impressões, é que eu acho que a gente tem um bloco de diagnóstico da crise nesse dossiê, né? Um diagnóstico de como ela afeta, né? E aí o texto da Caroline Jaques, da Márcia Gonçalves e da Jéssica Guimarães apontam para questões diferentes, né? Quer dizer, o texto da Márcia Gonçalves retoma a pergunta sobre o biográfico, que é uma pergunta forte, né, para a última geração do Zanalli, para o giro biográfico, né? E retoma essa pergunta sobre as biografias, mas a partir da ideia de biografias de pessoas comuns, mas não só pessoas comuns, mas aquelas que são também atravessadas pela violência de Estado, né? E como isso pode ser tematizado na história ensinada na escola, com os personagens que são tratados nos currículos, mas para aquelas pessoas que estão ali, né, para os alunos, que são muitas vezes também atravessados pela violência de Estado, né? E tem a vida precarizada, né? Então, eu chamo muita atenção para esse texto, porque eu acho que ele retoma uma velha pergunta, né, sobre a biografia, os sentidos do biográfico que está lá, né, no século XIX, desde a HGB, né, no caso brasileiro, né, sobre a biografia, e passa pela guinada subjetiva da década de 80, né, desde a década de 80 que a Beatriz Sarro trata, por exemplo, mas agora sobre novas cores, né, de pensar quem são esses sujeitos que são narrados pela historiografia e que estão na sala de aula, são sujeitos de aprendizagem também da escola, que possivelmente são atravessados pela violência de Estado, e que isso aproxima bastante, né, um cotidiano dos professores. Acho que é um público importante que a gente quer atingir com a revista, né, que é o público dos professores que estão em sala de aula, e que isso certamente pode chamar a atenção deles por terem vivência, algum tipo de vivência comum em relação a isso, né, de trazer essa história narrada na escola para um ambiente mais próximo, uma comunicação mais próxima com esses nossos alunos, que são muitas vezes negros, periféricos, e são atravessados por essa violência também, né? E o texto da Jéssica, que eu acho que é o texto da Jéssica Guimarães, que contextualiza o debate sobre ideologia de gênero, né, no contexto da chamada racionalidade neoliberal. Eu acho que é uma discussão que vale muito a pena ler, eu chamo muita atenção mesmo, porque a gente, né, quer dizer, o que a gente observa como ataque à democracia liberal, crise da democracia, né, está no interior de um programa mais amplo, né, de um projeto mais amplo que já revelava lacunas e problemas anteriores, né? Esse sujeito que não está sendo contemplado pela democracia liberal e que se sente afetado pelos discursos, não é, dessa onda conservadora, justamente porque, em grande medida, a democracia liberal não estava conseguindo garantir cidadania, pleno emprego, né? E em que medida também todo esse discurso em torno dos valores familiares, né, e, em geral, o ataque à agenda de gênero, né, em particular, né, nesse âmago das mulheres, né, dos feminismos de modo geral, tem atingido, né, moralmente esses valores que, enfim, já são não são de hoje nem de ontem, né, mas são de anteontem, né, para a história brasileira. Então, eu chamo a atenção disso porque ela observa uma estrutura, né, uma permanência da história, mas localizando nesse contexto mais imediato, né, da racionalidade neoliberal associada a um programa que, por vezes, é visto como econômico,
mas que, na verdade, tem todo um fundamento moral e que, enfim, que defende valores conservadores que corroboram para uma racionalidade neoliberal que é destrutiva, né? Não tenho a menor dúvida disso, em afirmar destrutiva não só dos valores democráticos, né? Mas é destrutiva da própria humanidade, né? No meio ambiente também, enfim, porque não apresenta nenhum tipo de futuro viável, né? É isso. Então, boa leitura para o pessoal. Bem, dando continuidade um pouco ao que o Daniel falou, eu vou tentar destacar nos textos algumas questões próximas, mas também outras um pouco diferentes das que o Daniel apontou. Algumas delas a gente até colocou lá na introdução que a gente fez, na apresentação dos textos. Eu acho que os textos, de um modo geral, eles trazem um bom diagnóstico da crise, todos eles, alguns pegando de um ponto de vista mais individual, biográfico, como o que Daniel apontou, o texto da Carolina Cubas, por exemplo, Por uma História que Corte, Feito Estilete, ela recupera isso muito bem, e eu acho que esse é um ponto interessante, de como o espaço da escola é um espaço para fazer essa articulação entre o particular e o coletivo, entre o local e o geral, né? Principalmente se a gente pensa na educação básica como esse lugar de formação de sujeitos mesmo. A gente está formando um sujeito do ponto de vista do indivíduo, mas está formando um sujeito também para uma sociedade, para um coletivo. E aí a necessidade de pensar, em grande medida, aquilo que é pesquisado em termos de história, aquilo que vai para a escola pública em termos de políticas públicas de educação, é muito no sentido de pensar o que é esse projeto de sociedade com o qual a gente está trabalhando, mas para esses sujeitos que estão lá na ponta, no chão da sala de aula, como a gente diz necessariamente. E aí o texto da Carolina nos ajuda a pensar isso muito bem, assim como o texto da Suzana Fernandes, Não se faz mais linhas do tempo como antigamente. Eu acho que é o texto fundamental para pensar essas questões. A gente está sempre lidando com essa relação do particular com o geral, do biográfico com o coletivo, e aí os textos, de um modo geral, trazem isso para a gente pensar. O texto do Jadson e dos outros autores que tratam sobre a formação de professores também, em grande medida isso. Formar professores é você tentar implementar uma política pública que é, em grande medida, pensada numa esfera coletiva, mas que vai ser operacionalizada, em última instância, por um sujeito que está lá dentro de sala de aula, que tem outros anseios, que tem outras expectativas que muitas vezes não correspondem àquilo que foi formulado em termos de política pública. E aí eu acho que os textos permitem a gente pensar isso muito bem, essa relação do particular com o geral, o que é formar sujeitos dentro de uma sala de aula de história, e como o conhecimento histórico, como a história ensinada contribui, opera dentro desse processo. E aí, para romper ou para reafirmar determinadas relações, como essa que a própria, o texto da Jéssica Guimarães traz, discutindo a questão da ideologia de gênero, ou daquilo que se tentou criar ali naquele contexto de 2014, 15, 16 em diante, em torno dos estudos de gênero no Brasil, tentando fazer uma condenação moral desses estudos a partir de uma determinada leitura do que é família, do que é sociedade. E que muitas vezes encontrava ressonância dentro das próprias salas de aula. Muita gente com os quais a gente trabalha enquanto estudantes em sala de aula reverberaram aquele discurso. Então, pensar essas questões, analisar essas questões a partir dessa dimensão do particular e do geral, me parece muito significativo dessas discussões que os textos trazem. Mas tem um outro aspecto que os textos trazem também, que eu gostaria de apontar, que é justamente para as outras possibilidades de se narrar, de se contar a história, seja pesquisada ou seja ensinada, para além da tópica do escrito. Eu acho que, eu não vou especificar, mas todos os textos trazem isso em algum momento, no sentido de dizer, fazer isso dentro de uma sala de aula requer um outro mecanismo que fuja um pouco da tópica da escrita, porque a aula não é escrita, ela não se dá no registro escrito, a aula é falada, a aula se dá na oralidade. Por mais que a gente pense ela como um texto, ela é um texto oralizável, oralizado em grande medida. Então, isso, quando os textos, o texto da Carolina aponta para isso, o texto da Jéssica, em grande medida, aponta para essas outras dimensões, o da Márcia também, o da Giovana aponta para isso, é o que é pensar essas outras formas de se escrever, de se narrar e de se contar a história, para além do registro escrito. E aí eu recupero um pouco aquilo que eu tinha dito anteriormente.
a gente se centrou muito na escrita e esqueceu desses outros modos de fazer, de falar, e de contar e de narrar a história. E aí eu vou sintetizar bem no texto, em 2 textos, que é o texto da Carolina e o texto da Suzana, e o texto da Márcia também. Eu acho que esses 3 textos gritam muito essa ideia. É preciso contar, é preciso narrar as histórias, é preciso dar voz a essas histórias de outros modos. Não adianta só trazer para a história, seja pesquisada ou ensinada, o sujeito negro, o sujeito LGBTQIA+, para narrá-los, para contá-los do mesmo modo que a história sempre contou. A gente precisa encontrar outros modos que dê conta de representar ou de trazer esses sujeitos para que eles apareçam aí efetivamente, não apenas como objetos da história, seja ensinada ou seja pesquisada, mas como sujeitos dessa história. Eu acho que isso é um grito que rasga grande parte desses textos do início ao fim. Esse era um segundo ponto que eu queria destacar. Um outro ponto para terminar essa questão, e encaminhando, que eu queria destacar também, é como os textos trazem, já a partir dessas noções, um diagnóstico das crises de temporalidades também. Como o Daniel falou, os textos apontam para uma confluência de temporalidades que convivem dentro da escola, que convivem na história ensinada, mas que a gente ainda tem uma grande dificuldade de pensar, porque pensa ela apenas a partir dessa racionalidade ou dessa temporalidade europeia colonial ainda. A gente não consegue, é muito difícil pensar fora de outras temporalidades ou de outras linhas do tempo. E aí o texto da Suzana Fernandes aponta para isso. Quando ela vai pegar a experiência de um aluno e pede para ele fazer uma linha do tempo. E a linha do tempo dele é totalmente diversa do que até mesmo ela havia imaginado. Porque a sociedade é isso. Uma sala de aula, em grande medida, é isso. E principalmente uma sala de aula de escola pública, que é um outro espaço fundamental. Uma sala de aula de escola pública é uma sala de aula profundamente diversa. É o espaço da diversidade. Muito diferente, por exemplo, de uma sala de aula de escola privada, que você tem mais ou menos uma harmonização ali pelo recorte da classe. Na escola pública, não. Você tem uma diversidade muito maior, muito enorme, e você tem, portanto, temporalidades as mais diversas possíveis, que muitas vezes não se comunicam direto ou não se veem representadas diretamente nessas temporalidades hegemônicas ou coloniais, como a gente coloca. Então, o texto da Giovana Souza, Os Sintomas de Crise na História, aponta um pouco para essas questões também. O texto da Jéssica, o texto da Márcia Gonçalves. Então, são 3 questões que eu queria pontuar, que eu acho que vale muito a pena que as pessoas vão ler os textos com mais calma, vão ler os textos com mais vagar, para tentar entender como é importante pensar essa dimensão, essas múltiplas dimensões do que é ou do que deve ser a história ensinada, a história pesquisada, sobretudo no momento de crise como essa que a gente está vivendo. Eu acho que se é um dos indicativos que o texto traz, ou que os textos trazem, ou que o dossiê, de um modo geral, traz, é que para superar esses tempos de crise, é preciso se abrir não só para essa diversidade que é própria da sociedade brasileira, mas é preciso se abrir também para a diversidade dos modos de se contar, de se narrar as histórias e de se dar espaço para outros sujeitos narrarem e contarem as suas próprias histórias a partir das suas vivências, a partir das suas experiências, a partir dos seus próprios contextos, que muitas vezes não são os contextos dos professores que estão dentro de sala de aula. Só para finalizar, eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa pouco ainda também. Principalmente quando a gente vai fazer construir uma aula, pensar um plano de aula. A gente pensa muito o plano de aula a partir dos nossos anseios, o que a gente acha que seria uma boa sala de aula, uma boa aula se a gente estivesse lá no banco da escola ou da universidade. E eu acho que abrir espaço para essas outras falas, para esses outros modos de contar, é pensar os nossos programas, pensar nossas aulas, pensando naquele sujeito que vai estar lá no banco da sala de aula. Se ele estivesse lá formulando um programa de sala de aula, um programa de história, um curso de história, uma aula de história. Eu acho que essa é uma das perguntas que o dossiê deixa em aberto para a gente tentar responder, e alguns textos encaminham possibilidades para isso, como eu já pontuei aqui ao longo da minha resposta. Muito bom. Acho que, enfim, né? Espero que
essas falas, né, eu acho que todas elas nos ajudam né, a entender o contexto, né, do dossiê, enfim, eu acho que instiga muito a leitura dos textos, enfim, a gente pensar sobre o tema. Para a gente encerrar, né, eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, assim, que eu tinha planejado aqui para a gente concluir a nossa atividade, né, mas acrescentando, né, alguma coisa que vocês considerem relevante ainda, né, de dizer sobre o dossiê, sobre os textos, mas amarrando um pouco, né, a ideia de como é que vocês acham que a temática das crises, né, como a gente vem falando aqui, como é que vocês acham que elas, né, tanto no presente como também no passado, né, pensando que ao longo, né, da história, né, o nosso campo disciplinar vem sendo atravessado, né, pela ideia de crise, né, de diferentes maneiras, em diferentes momentos, mas como que vocês acham, né, que a ideia de crise, né, especialmente falando, né, desse momento mais contemporâneo, como é que elas afetam o nosso campo disciplinar, né? E aí, pensando especialmente, né, nos nossos modos de se ensinar, aprender, né, pesquisar, formar professores, elaborar materiais didáticos, que são algumas das coisas que também acabam, né, perpassando as discussões do dossiê. Então, para a gente finalizar, né, rapidamente, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Mônica, Wagner, para essa pergunta, eu realmente pensei em retomar uma questão que o Wagner apontou. Eu já tinha pensado, mas logo no início, que eu acho que essa crise contemporânea, ela tem mexido com a comunidade de especialistas em história, mexido em todos os sentidos, né? De historiadores, professores, mexido de maneira positiva até, né? Então, eu acredito que essa crise ela nos afeta, por exemplo, a pensar sobre a ampliação dos públicos da história, né? Como o Wagner chamava atenção na primeira fala dele, né? Se no início do século XXI, né, nesse momento de ampliação dos programas de pós-graduação, até antes, né? Ele vai me corrigir. O desafio era a multiplicação, né, a ampliação desses programas, mas já se apontava, né, para onde podia se canalizar, digamos assim, o produtivismo, né, ou a produção no sentido mais qualitativo, impactando sujeitos, né, professores. Eu acredito que a crise contemporânea ela mexe com a nossa área para pensar o quanto que é importante a gente estar o tempo inteiro em canal direto, em comunicação direta com não apenas com os especialistas, né, mas com a sociedade como um todo. E um dos principais canais de comunicação da história é a escola, né? É a modalidade escolar, com ensino-aprendizagem, por meio dos professores, com as políticas públicas, com os materiais. Então, eu entendo que esse também é um caminho que não volta mais atrás, né? O quanto que é necessário que nós, enquanto área, pensemos essa forma de comunicação, de ampliação dos públicos, e não apenas de comunicação de A para B, né? Mas também de B para A, né? A universidade e a escola se abrindo também as diferenças, se abrindo aos movimentos sociais, por exemplo, organizados, se abrindo a multiplicação de saberes que é produzido para além da universidade, para além da escola, né? Se apresentando nesse espaço público mais amplo, né, como um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio para esses sentidos de crise que estão sendo apresentados aqui, né? Porque a democracia liberal representativa, né, digamos assim, na concertação de 88 e da década de 80 de modo geral, ela já não contemplava também determinados sujeitos, né, de maneira plena. Ela não construiu uma sociedade democrática plena, né? Essa é uma etapa para ser feita pós-lei, pós-constituição, né? Então, a história, na minha opinião, ela tem se apresentado muito à disposição dessa cultura democrática, e aí, por meio, né, dessa experiência extremamente negativa e difícil, né, que a gente tem vivido da crise, mas isso tem mexido muito com a área, né? Não só com o ensino de história, ou com a teoria da história, mas também com todas as áreas que
que tratam aí, não é, sei lá, da história europeia, da história africana, da história da América, da história dos indígenas, né, dos povos indígenas, enfim, dessas áreas que estão, digamos assim, consolidando um campo mais amplo. Né? Então, acho que a necessidade de comunicação é um caminho. Né? E uma outra do quanto que a historiografia repensa o seu estatuto, o seu lugar ético-político no interior dessa sociedade no tempo presente. Né? Eu acho que a gente tem um compromisso com a verdade mediada com os protocolos da historiografia, com os protocolos dos nossos procedimentos, né, de análise. É isso que o leitor espera de nós, que a gente apresente a verdade sempre, com os nossos critérios de validação científicos, mas que são também formativos, ético-formativos, voltados para esse contexto que nos envolve agora, não é? Contemporâneo, que é canalizar mesmo, por exemplo, a luta antirracista ou os feminismos, os plurais, né? Eu acho que esse também é uma forma que essa crise tem mexido com a gente, né? Mesmo aqueles colegas, digamos assim, não, eu estou só fazendo pesquisa, eu não quero me meter muito em outros temas de política, né? Mas infelizmente é inescapável, né? Seja pelo financiamento, seja pelos ataques que vêm do governo, né? A gente, né? Porque esse ambiente que a gente pode chamar aí, não é, de multiplicação de negacionismos, né? Ele tem atingido diretamente mesmo aqueles que queriam resguardar, digamos assim, a ciência das questões contemporâneas. Infelizmente, eu diria, né? E não só na área de história, a gente viu durante a pandemia, e mesmo antes, né, nas queimadas da Amazônia, por exemplo, né, no questionamento dos números de pesquisas do INPE, né, em áreas que muitas vezes nem queriam se posicionar tanto, estão se posicionando diante da crise. Né? Então, eu acho que esse é um terceiro elemento importante, né, de imaginar o quanto que o negacionismo como um projeto político, claro, também, né, ele tem atingido a produção de ciência e o quanto que ela pode reagir a isso. Tá? Então, acho que esse que é um recado que eu acho que fica daqui para adiante, né? Eu acho que já está no momento das considerações finais também, né? Não sei se vai ter depois, mas eu acho que o quanto que a crise ela mexe com as nossas formas de fazer história, seja na universidade, seja na escola, seja nesse contato mais imediato, e com o desafio de ampliar a comunicação para outros públicos, né? Para produzir, né? Para colocar a história à disposição, não é? De uma reflexão sobre o tempo presente, mas sem perder de vista, né, os critérios de validação de verdade historiográfico e também aquilo que nos forma, né, que nos distingue, que é a relação com o passado, com a diferença entre passado, presente e futuro, né, ou a forma de identificar camadas de passado no contexto contemporâneo, né, e produção de diferenças, inclusive de diferenças no tempo. Então, acredito que, mesmo numa situação extremamente negativa como a atual, né, isso tem mexido com o nosso campo de maneira positiva. Bem, tentando encaminhar um pouco a questão a partir do que o Daniel falou, eu acho que a gente tem que pensar muito essa ideia de crise não a partir de uma ideia genérica e abstrata de uma crise generalizada que atinge a todos e a todos os lugares do mesmo modo e com os mesmos efeitos. Eu acho que a gente tem vários níveis de crise aí e essa crise tem que ser pensada a partir de diversos dos lugares em que cada um está dentro dessa sociedade. Por exemplo, se a gente pega o que é essa crise para um ambiente universitário, e aí eu me refiro aqui notadamente para a história pesquisada, ou aquilo que a gente faz na academia, a gente tem um tipo de crise que é diverso. Eu aponto que essa crise que a gente vive, do ponto de vista ético-político, ela não vem de agora. Já havia um certo incômodo dentro da academia, e não, digamos assim, emergido do seio dos próprios professores ou do próprio PNPG, mas que era a própria sociedade que impunha isso, a partir de algumas políticas públicas, como as políticas de cotas, e que foram permitindo acesso a diversos outros sujeitos aos bancos das universidades. Isso fez com que os planos de aula, os planos de curso fossem contestados. É o cara que está lá, é o negro, é o quilombola, é o indígena, é o LGBTQ+, está chegando para o professor e diz, esse teu plano de curso é um plano de curso
europeu, branco, hétero, etc., e eu não me reconheço nele. Então, você já tinha uma pressão que já vinha anteriormente a isso, e aí, 2013 em diante, se escancara, isso adentra a academia de um modo muito, muito violento, e aí coincide justamente com esse momento de tensão política institucional que o país passa a viver a partir de 2000, sobretudo a partir de 2016, com a deposição definitiva da Dilma. E aí essa espécie de crise, ou esse conflito que já existia dentro da academia, esses questionamentos a um determinado modelo hegemônico que se tem dentro da academia, se junta com a outra crise, que é a crise institucional, do desmonte da instituição, ou daquela estrutura que havia sido formulada até então pelos programas nacionais de pós-graduação, ou pela própria organização da Universidade Brasileira até então, que reverbera numa crise de financiamento. E aí as pessoas passam a entender que não há pesquisa sem bolsa, então se cortam as bolsas, as pesquisas se tornam muito mais difíceis de serem feitas. Mas mesmo assim, se você observar, eu acho que nunca se produziu tanto historiografia no Brasil como se produziu nos últimos anos, né? E com muita qualidade. Então a gente precisa entender o que é que a gente está chamando de crise também. Essa crise impactou necessariamente na produção, na qualidade epistemológica do que se foi produzido em termos de historiografia no Brasil nos últimos anos? Eu acredito que não teve esse impacto direto, por mais que a gente tenha perdido bolsas, por mais que e aí a entrada de novos egressos nas universidades tenha sido prejudicada, sobretudo para os alunos de pós-graduação, que é muito mais difícil você se manter na pós-graduação sem uma bolsa. Mas, de certo modo, esses efeitos a gente só vai vislumbrar um pouco mais adiante. Então, para o ambiente universitário, falar em crise significa determinadas coisas. É uma coisa. E aí, falar em crise para quem está na escola básica, tem outros significados e tem outros sentidos, porque em grande medida a escola básica, durante muito tempo no Brasil, e essa situação só está se modificando agora, muito recentemente, sobretudo depois do novo Fundeb, da aprovação do novo Fundeb, a escola básica sempre viveu diante de crises financeiras terríveis, de desfinanciamento ou de não financiamento. O professor que estava na escola básica, junto com o seu público que estava lá, sempre passou por vários desses problemas que sempre o afetaram diretamente e afetaram o seu trabalho. E aí, se a gente pode falar de uma crise a partir dessa escola básica, é justamente essa crise que o Daniel colocou agora há pouco, dessa não comunicação da escola básica, por exemplo, com outros espaços, ou de um certo isolamento da escola básica em relação a outros espaços, seja na relação com a academia, ou seja na relação da sociedade de um modo geral. Muito em grande medida por conta dessa ideia que foi deixando o ensino, em grande medida, muito em segundo plano. E a educação pública sendo pensada também de uma forma muito, muito tangencial ao longo dos últimos anos, desde a redemocratização. Mas se vocês observarem bem, se a gente vai pensar a escola básica de um modo geral, a escola pública de um modo geral, a construção de políticas públicas nessa área, ela vem numa crescente nos últimos anos. E mesmo diante dessa crise democrática, mesmo com a pandemia, essa organização da escola básica, ela não parou como afetou a academia, por exemplo. As estruturas das redes municipais, as estruturas das redes estaduais conseguiram dar conta de sustentar aquilo que vinha sendo feito em termos de políticas públicas. Por mais que a pandemia tenha afetado muito a questão da relação ensino-aprendizagem, por conta da grande desigualdade social que permeia um país do tamanho do Brasil e com as características que o Brasil tem. Mas lá a crise se dá em outro sentido. Se dá em como potencializar, por exemplo, essas outras vozes ou essas outras falas, ou essas outras possibilidades de cidadania, de sociedade, para um público tão diverso, diante, muitas vezes, de um cenário que sempre foi de desfinanciamento, por exemplo. Ou, por exemplo, como formar professores para dar conta dessas diversas realidades em um cenário em que a universidade, durante muito tempo, se encontrou muito distante desse professor que está lá na escola básica. Hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa, mais de 60% dos professores que estão dentro das escolas públicas brasileiras hoje, eles tiveram sua formação em EAD, em escolas à distância. Eles não frequentaram os bancos de uma universidade, de uma graduação presencial. Isso é um dado absolutamente preocupante, entende?
Eu acho que um outro elemento que aponta muito para essa crise é aquilo que o Daniel já falou também, mas eu quero ratificar, foi essa dificuldade enorme que a gente sempre teve de se comunicar para além da academia, desse público mais geral. Eu acho que a escola básica é o lugar de fazer esse primeiro encaminhamento, até porque a gente tem 40 milhões de matrículas na escola básica. Eu acho que é o lugar da história pública por excelência, o ensino de história na escola básica, mas a gente não conseguiu dar conta de construir os modos de como fazer isso de forma satisfatória, ou de forma que isso gere os efeitos, ou que produza as expectativas de futuro que nós, enquanto comunidade de historiadores, pensamos para uma sociedade como a sociedade brasileira. E aí isso reverbera naquilo que o Daniel coloca, que nesse público mais geral, nesse público para além dos pares, nesse público não especializado, narrativas negacionistas dos mais diversos tipos, elas ganhem centralidade, elas formem subjetividades, elas formem pessoas para além daquilo que a gente faz, ou dos esforços que a gente empreende, seja na academia, seja na escola. Então, eu acho que isso era uma questão que eu queria destacar. Eu acho que quando a gente pensa em crise, a gente precisa pensar nessas várias nuances da crise e, a partir desses vários lugares que a gente tem na sociedade brasileira, o que é que isso significa para esses públicos e para essas pessoas. E ao ponto de que narrativas negacionistas sem amparo nenhum nos fatos, na verdade, provoquem ou formem sujeitos como formaram nos últimos anos no Brasil. Daniel e Wagner, muito obrigado pela presença hoje, né? Eu acho que essa discussão ela acrescenta mais uma camada, né? Aí, enfim, da complexidade, né? De tudo que a gente se propôs no dossiê, ela abre possibilidade para inúmeras leituras, né? Dos trabalhos que estão apresentados. Agradeço muito pelo trabalho anterior, né, que vocês fizeram, né, organizando um dossiê. O dossiê, eu acho que essa é uma oportunidade também, né, para a gente falar, relembrar a nossa comunidade, né, que os periódicos científicos, eles são feitos pelo nosso trabalho coletivo, né, pela nossa doação de tempo, enfim. Então, né, eu agradeço muito vocês, eu acho que o texto, né, de apresentação desse dossiê é um artigo muito relevante, né, para se pensar o tema hoje, no campo do ensino. Então, recomendo também a leitura, né, da apresentação do Wagner e do Daniel, né, nesse sentido. E quero também, né, aproveitar o espaço para agradecer os outros sujeitos, né, que também integraram esse trabalho. Então, a gente tem, né, além de toda a nossa equipe técnica, né, nós temos os autores, que sem os autores, né, também a gente não tem revista. Então, eu quero agradecer muito ao público que vem escolhendo a nossa revista para poder submeter os seus textos, né, dizer que a revista continua aberta, né, essa revista que desde 2003, né, vem, digamos, centrando, né, como parte dos seus objetivos, né, a divulgação das pesquisas em ensino de história. Então, aí afetando não só, né, os docentes do ensino superior, mas também os professores da educação básica, né, que vem também desenvolvendo pesquisas, sejam em programas como o Prof. História, né, mas para além dele. Então, esse também é um convite, né, para que os professores de história, né, continuem escolhendo a nossa revista, né, como lugar legítimo aí de publicação, mas também como um espaço, né, em que se possa buscar textos de referência, né. Esse é o nosso trabalho também. Importante dizer, né, que esse número, né, do qual a gente está falando, né, que é o volume 11, né, número 22, de 2022, ele é composto por 9 artigos, né, o dossiê é composto por 9 artigos, que acho que os colegas, né, passaram um pouco por cada um deles aqui, então fica o convite, né, para que vocês conheçam, né, esses artigos tão relevantes, escolhidos, né, de uma forma tão rigorosa, né, pela nossa equipe. E também, né, dizer que esse número, né, assim como os demais, ele é composto também de outras seções, como é o caso da seção dos artigos gerais, né, no qual a gente tem 4 excelentes artigos, que também, de alguma maneira, tangenciam, né, a temática do dossiê. Nós temos também, né, a seção Falando de História Hoje, né, com 2 outros textos muito potentes, né,
aqui trabalhando com temáticas, né, que nos fazem pensar a história, né, a partir do ensino de história no contemporâneo. E uma sessão, né, muito especial para nós, que é a História Hoje na Sala de Aula, né, que é a nossa sessão que recebe, né, que acolhe textos de graduados em História, né? Então, também uma sessão muito especial, com 4 textos, né, que vão trazer temáticas muito relevantes, né, desde o PIBID, a temáticas que vêm atravessando, né, o nosso ensino de história, como a questão da literatura, da educação ambiental. A sessão E-História, né, que é uma sessão também, né, dedicada a gente pensar a relação do ensino de história com as tecnologias digitais, né? Então, nós também temos um texto nessa sessão. E, por fim, né, eu quero falar, né, de um outro espaço muito importante na nossa revista, que é o espaço dedicado às entrevistas, né? Então, já há algum tempo, a revista vem dedicando um espaço para publicação de entrevistas que são reconhecidas, né, com pessoas reconhecidas pelo nosso campo do ensino de história. E nesse volume, né, nós tivemos a alegria, né, aí por meio do trabalho, né, rigoroso do Tiago Benfica, que trouxe para a gente, que nos brindou com uma entrevista com a professora Joana Neves. Professora Joana Neves, né, que é uma professora bastante importante para o campo do ensino de história, enfim, uma referência, né, seja na questão dos livros didáticos, como também nas discussões curriculares, uma militante, né, da nossa associação, a partir do campo do ensino. Então, é um material bastante primoroso, né, que eu convido também os nossos ouvintes, né, e também leitores a prestigiar. Né? Então, eu encerro, né, dizendo isso, assim, que as nossas revistas, né, da associação são hoje também espaços, né, de resistência frente a um cenário de desfinanciamento da pesquisa no Brasil, consequentemente também dos periódicos científicos, mas nós contamos muito com a comunidade, né, para nos apoiar, para ler os textos, enfim, e continuar colaborando, né, inclusive como avaliadores, né, que eu acho que esse é um outro agente aí, um outro sujeito muito importante na construção de um periódico científico. Então, de antemão, eu agradeço aos nossos diversos pareceristas, né, que integram hoje o nosso banco de dados, e que sem eles, né, por meio de um rigoroso trabalho, né, em duplo cego, nós também não conseguiríamos, né, fazer um trabalho enfim, do volume, né, com o volume com o qual a gente vem trabalhando aí periodicamente. Então, eu agradeço muito vocês, né, pela presença, vocês que estão nos assistindo agora, né, em algum momento, né, agradecemos também, e aproveitando para lembrar vocês, né, que curtam esse vídeo, né, para a gente poder continuar produzindo esse conteúdo, que curtam o canal da Ampu Brasil aqui no YouTube, que também continue seguindo a Ampu nas redes sociais, né, porque por lá, por aqui, a gente vem se comunicando com a nossa comunidade, divulgando conteúdos, trazendo bons debates e também operando, né, na nossa militância cotidiana pela história e também pelo ensino de história. Então, muito obrigada, gente.